עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. Hoje eu tenho um grande desafio. É dizer um monte de coisa em pouco tempo, então eu acho que não vai ter muita historinha, não. Então, que eu deixei esse terceiro dia do curso dos antigos rituais, né, para falar da dimensão pessoal. Nos ritos, as pessoas se encontram com Deus em comunidade. É uma comunidade em adoração, não é? Faz um rito. E ali, dentro daquele rito, parece que a individualidade desaparece. E o judaísmo, assim como culturas antigas e também o cristianismo se tornou assim, principalmente algumas fações do cristianismo, como as igrejas ortodoxas, a igreja romana, né, a católica romana. Então, também assumiu diversos ritos, e eu já disse para vocês que os ritos fazem parte do nosso dia a dia. O ser humano tem rito para tudo, até mesmo para o alimento. As etiquetas à mesa são ritos, não é? Então, parece que no judaísmo não teria espaço para a dimensão do encontro pessoal com Deus, mas tudo se reduziria a esses diversos ritos que nós vimos. Só que isso não é verdade. E essa dimensão mais pessoal do relacionamento com Deus, no judaísmo, é chamado de Cabala. E a gente vai entender mais ou menos uma parte da Cabala. Eu vou falar para vocês hoje só sobre a árvore da vida, as dimensões do ser humano, né, para que a gente também se conheça e possa se encontrar com Deus de forma mais profunda e também tenha uma atitude ética, né, na sociedade. E o termo Cabala, como foi utilizado por muitas pessoas que que distorceram e que usaram para outros fins, causa um mal-estar. Eu fiquei sabendo recentemente, na semana passada, que uma pessoa não estava fazendo o nosso curso, e vocês podem notar que hoje as cadeiras estão mais vazias, porque eu vou ensinar feitiçaria, Cabala. Então, isso aqui no sábado passado estava lotado e hoje as pessoas estão com medo de ouvir sobre a Cabala. Quem não tiver vai perder o bom, né? Não é nada do que as pessoas pensam. A Cabala foi usada na feitiçaria, mas qualquer coisa pode ser usada na feitiçaria. A hóstia da missa católica, né? E qualquer outro amuleto, qualquer uma coisa que seja importante para o yin-yang ou símbolos que se atribuem um poder místico a esses símbolos nele mesmo, eles são usados, não é assim. Mas a Cabala não tem nada a ver com feitiçaria, é apenas o nome da mística judaica, apenas o nome dessa corrente em que o ser humano, como pessoa, se encontra com Deus. Certo? Então, quando eu matriculei na matéria de Cabala, quando eu estava fazendo o meu doutorado, eu não ia ter nenhuma influência na minha tese. Mas eu estava ali, era para estudar e procurei aproveitar. E quando a professora perguntou por que as pessoas estavam ali, as pessoas a maioria disse por causa do tarô, né? Tinha uma jovem, cabelo vermelho e toda interessante, com um tarô na mão. Ela não soltava o tarô hora nenhuma, porque as energias dela passavam para o tarô, o tarô estava se acostumando com ela, né? E aí ela disse que era por causa do tarô, outros disseram que o esoterismo me fascina, não é? E eu disse assim, bom, eu estou aqui para estudar, eu gosto de judaísmo, isso aqui faz parte do judaísmo, e eu gostaria de entender melhor Teresa d'Ávila, né, que é a católica, mística católica. Aí a professora disse, ora! Né? E esse ora dela disse muita coisa, porque deu a entender que de todos que estavam ali, eu tinha uma questão, eu sabia algo do que estava sendo feito ali,
que não estava na mesma linha dos meus colegas, que pensava a cabala como esoterismo. Então, eu disse, eu sou católica e gostaria de entender as raízes judaicas dessa descendente de judeus, né, dessa judia católica Teresa, não é? E aí foi muito bom o curso. Então, vou trazer aqui poucas coisas para vocês, certo? Então, não é um curso sobre a cabala, afinal foram 20 horas aulas e aqui nós vamos ter 3 horas e pouco, né? Então, a cabala, o que é fundamental, o mais primordial dela é a chamada árvore da vida. É uma metáfora, é um símbolo, não é? E o desenho da árvore da vida é esse que está aí, que vocês podem ver. Sempre a luz divina, ela é entendida como passando desse primeiro círculo até o último, né? E a gente vai entender isso aí com calma, ninguém tem que se estressar agora, certo? Qualquer hora vocês possam, na hora que vocês quiserem, vocês podem fazer perguntas ou colocações. Então, partimos desse pressuposto que é o ser humano. Eu vou colocar logo todas essas coisas, porque para o judaísmo, não é? Antes de entrarmos no aspecto tipicamente da cabala, para o judaísmo, não é? O ser humano é esse que busca resposta. Ele tem questões e ele busca resposta para essas questões, tanto no universo como dentro de si. Então, quando é dito que o pai Abraão, não é, ele tinha a grande questão de qual é o propósito da minha vida nesse mundo, já que eu não vou deixar descendentes, e que naquele tempo a descendência era tão importante, não era fundamental para o ser humano, Deus mandou que ele olhasse para cima e para baixo, não é? Para o chão que ele pisa, as areias, para as estrelas, não é? Para que ele pudesse encontrar algo dentro de si. Então, é essa a proposta do judaísmo para o ser humano. Ele entende o ser humano assim: alguém que, para responder às questões existenciais, olha para o universo, não é? Para a amplidão do universo, olha para o seu contexto, para o chão em que pisa, e olha para dentro de si mesmo. Então, o ser humano é esse que é livre, ele foi criado livre, o judaísmo entende isso, ele está também biblicamente aí, não é? Que foi criado livre, livre inclusive para dizer não a Deus, caso queira. Ele não é obrigado a nada, não é obrigado a ter um relacionamento com Deus. E também ele tem uma dimensão da infinitude, que ele é chamado a superar não só os obstáculos que estão externos a ele, não é? Mas também superar aquilo que está dentro dele, né? Sua natureza interna. Então, ele é capaz de atingir a altura e a profundeza espiritual. Porque para o judaísmo, Deus está exterior a esse universo, ele transcende esse universo, ele está além desse universo, mas ele também está dentro do ser humano, não é? Então, o ser humano, para se espiritualizar, para ele ter um relacionamento profundo com Deus, ele tem que ir às alturas de Deus e às profundezas de Deus, que é dentro de si mesmo. Até aqui tudo bem? Certo. Nada de tão novo, só porque a gente tem que começar de algum lugar. Então, o ser humano, ele é um microcosmos. Para o judaísmo, no ser humano, o ser humano condensa tudo que está nesse universo. Ele é um resumo do planeta. Se tem até mesmo quimicamente, se tem um elemento que compõe o planeta, por exemplo, tem Mercúrio, no ser humano não pode ser muito, né? Nem do mesmo jeito que está lá no solo. Mas tem os minerais que tem nesse planeta, não é? Por isso que ele é tratado como sendo
feito de barro, quer dizer, ele é dessa matéria. Quando o corpo do ser humano, o judaísmo não é a favor de queimar, da cremação. Por quê? Porque ele disse que o ser humano tem que voltar para compor o planeta. Está entendendo? Então, os átomos que nós possuímos, ele volta para compor a esse planeta. Então, seria um egoísmo muito grande privar o planeta desses átomos, se nós somos feitos da mesma coisa que é o planeta. Não é? Então, ele é um microcosmo e ele é feito da mesma matéria-prima e das forças fundamentais que regem o universo. Então, se nós descobrimos a força da gravidade em nós, ela também está atuando de forma psíquica dentro de nós. Nós temos elementos, nós temos valores em nós que devem ocupar mais o centro do nosso universo e outros que devem gravitar mais superficialmente. Né? E quando isso é trocado, isso causa um descontrole na pessoa. Então, todas as forças que regem o universo, todos os materiais químicos e os demais que estão presentes nesse universo, estão presentes no ser humano. Né? E exatamente é aí que o ser humano, como ele é parte da criação, ele é um resumo de tudo isso, nele está tudo que está no universo, mas ele é diferente porque ele tem esse livre-arbítrio, porque ele faz questões, porque ele pode se relacionar e até mesmo com Deus. Não é? Então, o ser humano ele tem que colocar a si mesmo e recolocar sempre a questão do sentido da vida. É aquilo que a gente disse sobre Abraão. Por que eu estou aqui nesse mundo se eu não vou deixar um descendente para guardar a minha memória, para levar adiante o meu clã? O que eu estou fazendo aqui? Se era só para nascer e depois morrer, por que eu vim? Só para nascer e depois morrer? Né? Então, sempre se colocar o sentido da vida, perceber isso, buscar o sentido da vida. Então, porque o ser humano, ele intui que a vida tem um sentido. Então, se a vida tem sentido, a meta do ser humano é aperfeiçoar a si mesmo. E ao mesmo tempo, enquanto ele se aperfeiçoa, ele aperfeiçoa o mundo à sua volta. Então, o que é principal na mística judaica, na espiritualidade judaica, é o aperfeiçoar, é a perfeição. Mas isso não tem nada a ver com moralismo, e a gente vai ver direitinho como é essa questão do aperfeiçoar. Então, a frase, a expressão mais comum na Cabala é Derek Tamim, que ao pé da letra é caminho do perfeito, ou caminho da perfeição. Qual é o livro de Teresa? Caminho da Perfeição, é um dos livros de Teresa. Não é? Então, quando a gente vê Caminho da Perfeição num livro de uma mística cristã, católica, a gente não vê nada demais. Se for ver o que está lá, não vai diferenciar tanto assim do Derek Tamim, das propostas da Cabala para se chegar à perfeição. Então, quando eu disse assim, estou aqui para tentar entender Teresa, a mística católica, a professora, ora, você sabe por que está aqui, os outros não sabem. Né? Então, foi bem claro, eu não tinha outros objetivos, não tenho curiosidade pela Cabala, mas eu tinha intuído, ouvi dizer, não é, também que Teresa a mística de Teresa tinha raízes judaicas e eu tinha sido obrigada no meu noviciado a ler, né, a obra de Teresa. Não vou mentir, foi obrigada mesmo, não é? Depois a gente vê o valor das coisas. De início a gente só faz por obediência. Depois a gente diz, que bom, não é? Bom, então o ser humano ainda, não é? Ele tem uma consciência. Aquilo que em hebraico é a neshama, geralmente traduzido para o grego por a psique, a alma. Né? Então, mas na realidade mais no sentido de consciência. É a alma, tá bem traduzido, mas é mais consciência, porque o homem do Oriente ele não tem essa divisão dupla do ser humano em corpo, alma, ou tripla, corpo, alma e espírito.
para o homem oriental, para a mentalidade oriental, a antropologia oriental, o ser humano é composto de diversas dimensões, uma cadeia de dimensões, de relacionamentos, né? Então, a consciência ou a alma do ser humano é uma centelha divina. E que a vontade de Deus, o propósito de Deus, ou como diria Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Não é? Que diz lá o Evangelho de Tomé. Não só próximo, mas dentro de vós. É uma centelha divina dentro de vós. Então, para a Cabala, a consciência é o cordão umbilical que une o Criador e as criaturas. Para a Cabala, é a consciência ou a alma humana que une o Criador, que está transcendendo esse universo, às demais criaturas, porque passa pelo homem. O relacionamento do Criador com a criatura passa pela consciência humana. Então, tem o psicólogo, né, Viktor Frankl, tem um livro em português que foi traduzido A Presença Ignorada de Deus, que saiu pela Loyola. Ele diz que ele foi vítima de nazismo, né? E é interessante a experiência que ele teve, porque os nazistas, ele trabalhava num hospital psiquiátrico. Os nazistas não queriam, na raça ariana, ninguém que fosse doente mental. Então, falou para o Viktor Frankl que ele deveria eliminar, principalmente o hospital era cheio de mulheres, né? Porque elas eram muito sofridas, e então mais facilmente elas ficavam com problemas mentais. Para eliminar todas aquelas alemãs, não era judia ou de outra raça, não, eram alemãs. Eliminá-las, não é? Dar um jeito nelas, eliminá-las, porque eles não iriam admitir aquilo ali numa nova sociedade que eles estavam construindo. E o Viktor Frankl, ele arriscou a vida e não eliminou nenhuma, e elas eram inimigas dele, era do povo inimigo, ele não eliminou. Não é? Então, ele sofreu represálias por causa dessa situação, que ele não quis eliminar essas pessoas. Então, ele é um sobrevivente do Holocausto. E ele escreveu que, da mesma forma que no nosso corpo físico tem um umbigo, o umbigo é o sinal de que nós dependemos de outro, que no início da nossa vida nós viemos de alguém. É uma cicatriz, né? que prova que nós, no início, se não fosse esse alguém do qual nós viemos, nós não teríamos conseguido. Está aqui. E ele disse que a consciência, baseado na mística judaica, ele diz que a consciência é o nosso umbigo espiritual. A nossa consciência é uma cicatriz, é uma marca de que nós tivemos a existência num ser superior, que sempre, mesmo quando negamos a existência dele, ela está ali para dizer, olha, você fez bem, ou então, você não faça isso, se você fez, você não está ok, né? Você não agiu correto, certo? Bom, então está aí a responsabilidade do ser humano, ele é um mediador entre Deus e as criaturas, é por meio da consciência humana que Deus se relaciona com as demais criaturas. Então, o aperfeiçoar-se do ser humano é aproximar-se do Criador. E como ele é um mediador, na hora que ele se aperfeiçoa, aí as demais criaturas também são levadas a essa perfeição. Então, Paulo entendia bem isso, ele disse que a criação inteira está ansiando, né, na Carta aos Romanos, pela redenção final dos filhos de Deus, né, que aí ela também chegará a essa plenitude. Né? Então, a perfeição quer dizer o completar-se. Já expliquei para vocês que era o rito de consagração sacerdotal, não é? Completa o que falta. Então, essa taça não está cheia d'água. É preciso completar o que falta. Aí você diz assim, é muita pretensão, então, da mística judaica, achar que o ser humano pode se completar a ponto de se tornar correspondente ao propósito de Deus para ele. Só que isso não é uma coisa que eu consigo. Né? É uma coisa que Deus consegue em mim. Então, eu preciso saber como que eu me posiciono para que Deus realmente vá me completando.
Então, caminho da perfeição é um caminho de abertura, de integração, deixar os elementos harmonizados, e se harmonizando para que, à medida que Deus for se manifestando, a pessoa possa ir correspondendo à graça, ao dom que está sendo dado. Por isso que é uma mística, não é a mesma coisa que o legalismo farisaico. Então, no legalismo dos fariseus, para aqueles fariseus que eram legalistas, a pessoa poderia conseguir a justiça sozinho, praticando a Torá. Para o místico, não. Ninguém consegue essa perfeição, essa justiça, essa correspondência, não é? À vontade de Deus totalmente. Mas Deus vai fazendo. E Deus vai fazendo até que a pessoa seja completa. E é importante que a pessoa seja completa, porque aí a natureza, o resto da criação também se completa. Aquele propósito, ela foi criada, também acontece. Até aqui tudo bem? Eu estou meio correndo, mas vocês podem interromper, viu, gente? Pode interromper, que o importante é que vocês estejam... né? Então, o grande problema da mística era se Deus é tão próximo, porque para o judaísmo tem que manter a transcendência divina. Tem que manter. É uma preocupação o tempo todo, porque o judaísmo lida ao redor com o ambiente politeísta. Então, se Deus fica muito próximo, ele não fica tão diferente dos ídolos. Começa a ser manipulado e tal. Então, tem sempre que pensar. Então, a mística judaica, Deus é muito próximo, está dentro da pessoa, age dentro da pessoa, certo? Mas aí, para resolver isso, a mística judaica usa a expressão, para Deus, usa a expressão Ein Sof, quer dizer, ao pé da letra, sem fim. Deus, por mais que você tenha intimidade, por mais que você tenha êxtases ou qualquer outros dons, Deus sempre estará além de tudo que você puder saber ou experimentar sobre dele, certo? Você não vai conseguir colocá-lo dentro da caixa. Ele vai te fazer transcender e ir em direção a ele. Então, essa luz que vem e perpassa esses círculos e chega até esse final aqui, né? O objetivo dessa aqui é que você também possa partir daqui e chegar até Deus. Então, é para você ser elevado, superar-se, não é? É para isso que ele está. Não é para que você possa controlá-lo, dominá-lo, possuí-lo, ter controle sobre ele, como acontece com os ídolos. Na hora que, para a mística judaica, na hora que você começa a controlar Deus, você já não está controlando o Deus de Israel, está controlando um ídolo, você está se realizando com um ídolo. Na hora que você diz assim, eu vou fazer isso bem aqui, não é? Teve uma coisa que eu fiquei escandalizada, que eu vi na TV. Uma pessoa importante assim, muito conhecida, pegar a Bíblia e dizer assim, eu quero que Deus me mate agora. Se não for fazer isso e isso por vocês, não for dar essa bênção de prosperidade a vocês, na hora que diz isso, está controlando. Se está controlando, já não é mais o Deus de Israel. É isso que diz a mística. Se você passa a controlar, é feitiçaria. Já não é. Feitiçaria para Israel é isso, é você controlar um ídolo. Se resume nisso. Se você controla um ídolo, isso se chama feitiçaria. Pode ser para o que for. Então, pode ser dentro do templo de Israel, pode ser numa igreja, pode ser a partir da Bíblia. Se você usa um versículo bíblico para obrigar a Deus a fazer alguma coisa, já está controlando e já é um ídolo. Diga, Marcelo. E aí não entra na interpretação errada daquela passagem, como se diz assim, que o que é que será que o pai, peça que o pai vai dar, que usa-se muito nas homilias, etc. Reze, peça, e nas pregações, porque Jesus mesmo foi quem disse, reze, peça, porque é o pai que vai dar pedra no lugar de pão, e etc. O que Jesus está dizendo Deus não vai decepcionar. Você pode confiar nele. Ele vai atender a oração. E atende mesmo. Não faz o que você quer. Certo? Então, o que ele está dizendo, o problema é esse. É porque a gente pensa que oração atendida é quando faz a minha vontade.
O que ele está dizendo eu vou atendê-lo. Aquilo que você necessita porque seria um absurdo se Deus chama, se o relacionamento de Jesus com Deus, ele chama de pai. Veja, eu tenho um amigo que ele diz que é ateu, né? A gente conversando, passo por e-mail, e aí ele disse assim: eu não sei, Aila, eu vou sempre amar o meu filho, sempre. Ou ele me ame, ou ele não me ame, ou ele faça o que eu quero, ou ele não faça, ou ele me decepcione, eu sempre vou amar o meu filho. Eu disse assim: então agora você pode pelo menos entender por que Jesus chamava Deus de pai. Então, se você fosse Deus e se seu filho fosse Jesus, ele te chamaria pai. Né? Então, quer dizer, o que é pai e mãe é aquele que tem um amor incondicional. Então, é impossível não levar em conta uma necessidade do filho, não levar em conta que o filho está se dirigindo, então não é pai, se não der atenção a um momento de sufoco, se dá atenção até quando tudo vai bem, não é? Então o que Jesus está querendo dizer é, ele é pai, você pode se reportar a ele, confie nele, se jogue nele, se relacione com ele assim, dessa forma. Ele não está dizendo que você vai controlá-lo quer dizer, Deus está atento a você, bata. O que é que ele tem? As coisas dos filhos tentando falar com o pai. Tem até a charge, né? O menino pequenininho assim, pai, e o pai trabalhando no escritório. Agora não, filho. Aí ele maiorzinho, pai, aí o pai trabalhando no escritório. Agora não, filho. Aí assim vai, várias etapas. Aí ele chega mais ou menos aos 15 anos, aí está lá o pai dizendo, filho, e ele lá usando droga. Agora não, pai. Né? Quer dizer, quando diz bater, que a porta vai estar aberta, quer dizer, ele vai te dar atenção, você não vai lá ficar insistindo, batendo, ele fazendo de conta que você não existe. Mas não é a mesma coisa de dizer assim, pode insistir porque o problema é que as pessoas pegam um versículo solto, né? Porque Jesus também disse, olha, não é sua insistência, a multiplicação de palavras que vai garantir que você fez uma boa oração. Né? Então, o que ele está dizendo é, pode confiar, se recorra a ele, bata nessa porta, que a porta vai estar aberta para você, não vai estar fechada não, ele vai te dar atenção, ele vai estar sempre ali, atento a você, não é? Mas controlado, para cumprir o seu desejo, ele não vai. Porque a gente tem uma ideia errada de pai. Quando Jesus fala pai, ele está num ambiente em que pai é aquele que ordena e filho é aquele que obedece. E nós estamos num ambiente em que filho é aquele que ordena, pai é aquele que obedece. É por isso que nós não entendemos como que Deus é pai. E a maioria das palestras sobre Deus pai estão erradas. Porque parte do pressuposto de pai na versão atual, pai burguês. Não é? Certo? Então, o que eles querem dizer é, o ser humano, para eu entrar numa mística, falar de um relacionamento pessoal, o ser humano com Deus, eu preciso saber o que é o ser humano. O ser humano é isso aqui, para o judaísmo, é isso aqui que nós estamos dizendo. Então, a Cabala, o que é a Cabala? Então, primeiro, as experiências místicas fazem parte do judaísmo desde sempre. Certo? Então, essa coisa de dizer assim que a mística judaica nasceu na Idade Média é um absurdo. Foi escrita, se desenvolveu, teve um movimento de renovação da mística judaica chamada de Hassidismo, mas a mística judaica não nasceu no judaísmo da Idade Média. A mística judaica, ela é desde a época bíblica. Certo? Sempre tem pessoas que entraram em contato com Deus. O grande filósofo judeu, Abraham Joshua Heschel, que é Abraão Josué Heschel, né? Que a gente tem um grupo de estudo aqui comigo, aqui na faculdade. Ele é fruto desse movimento racídico, desse movimento de uma comunidade mística. Não é? Mas a tese de doutoral dele é sobre os profetas. Por quê? Porque a mística remonta aos profetas. Então, a Bíblia, quando ela diz assim, que alguém teve coragem de fazer mudanças, é porque ele
teve uma experiência profunda com Deus. Se Abraão deu pontapé inicial, foi fruto de uma experiência profunda com Deus. Se os profetas, não é, conseguiram até enfrentar perigos, correr risco de serem mortos, é porque eles tinham uma experiência profunda com Deus. Então, essa dimensão da espiritualidade, do relacionamento profundo e pessoal, essa entrada no mistério, né? Mística é a entrada no mistério. Isso aí é antigo, remonta às épocas bíblicas. E aí foi se aprofundando e foi recebendo várias feições. Então, a Cabala, ela não é da Idade Média. A Cabala é desde a Bíblia, não é? Só que ela teve várias faces. E agora tem a Cabala pós-moderna, esotérica, da cantora Madonna. Tudo bem. Sabe? Mas o que a gente precisa saber é o que realmente é, para a gente ver que as coisas são bobagem. Madonna acha importante casar com um cara chamado Jesus. Né? Tem um Jesus aqui, o padre aqui, Jesus. Né? Mas isso não traz para ela o fato dela casar com alguém chamado Jesus, e depois ela não está mais nem casada com Jesus. Né? Não traz assim uma coisa, umas energias para ela, uns negócios assim. Então isso aí é um misticismo, é a deturpação da verdadeira mística. Né? Então, o texto bíblico que é mais utilizado pela Cabala e que é fonte para entender a mística judaica é o texto de Ezequiel, principalmente, do profeta Ezequiel. Porque o texto do profeta Ezequiel, ele começa com uma visão estranha, não é? Mas não é por causa disso. É porque essa visão, bem simbólica, a glória de Deus que estava no templo, saiu do templo e foi para onde estavam as pessoas. Isso é que é o importante. Então, o Ezequiel, ele está no exílio da Babilônia. E aí ele foi naquelas primeiras caravanas, em que o templo, quando ele saiu, o templo ainda existia. Mas aí aqueles que ficaram lá em Israel se rebelaram contra o rei da Babilônia, pararam de pagar o tributo, e o rei da Babilônia resolveu se vingar, destruindo o templo. Então, na literatura do Ezequiel, ele está lá na Babilônia, às margens do rio, em oração, e ele tem uma visão, ele entra em êxtase, tem uma visão da destruição do templo. E aí, em vez dele se desesperar, porque o templo foi destruído, a visão mostra o seguinte: a glória de Deus, porque não pode ser Deus, ele não pode ver Deus, sai do templo, num carro, numa carruagem, em hebraico chama Merkabah, esse nome é típico para essa carruagem de Deus. Hoje em dia, Merkabah é um tanque de guerra fabricado pelos judeus, um excelente tanque de guerra, né? Chama Merkabah, né? Que é a carruagem de Deus, próprio para destruir o inimigo. Então, acho que até o Brasil compra esses tanques, né? Merkabah. Então, a glória de Deus, porque Deus mesmo não estava preso ao templo, mas a glória de Deus estava lá, porque ele era adorado lá. A glória de Deus monta numa carruagem. Em algumas igrejas da Europa tem um disco voador desenhado, diz que foi uma experiência que o profeta Ezequiel viu o primeiro OVNI, né? Mas ali é simbólico, é um brilho circular, né? Parecendo uma pedra preciosíssima, né, que não pode ver Deus, só pode ver o brilho de Deus, que é a glória, né, e carregada por 4 anjos que se movem ao mesmo tempo, para baixo, para cima, para frente, para trás, para um lado e para outro. Então, ele faz esse movimento assim o tempo todo. Então, é totalmente imóvel. E aí, o que está dizendo essa visão? Que Deus não pode ficar preso a um templo, que pode destruir o templo, não fez nada com Deus, e que Deus gosta mesmo de estar onde estão as pessoas. Então, Deus sai do templo e vai para onde estão as pessoas. Então, sem templo, sem ritos, aquilo que a gente viu já nos 2 encontros, o que temos? Temos Deus se relacionando pessoalmente com cada um. Né? Não mais naquele templo lá de pedra, mas agora no templo que é a pessoa. Então, também esse desenho aí da árvore da vida
por onde essa carruagem vai passando dentro de mim e que dimensões eu vou deixando ela penetrar e ir agindo, essa glória de Deus, essa luz, né? O que é principal, essa questão da iluminação. Então, a mística judaica, ela remonta ao tempo dos profetas. E as comunidades dos profetas. Vocês veem lá na Bíblia, tem os filhos dos profetas, não é isso? Então, era um espaço para quem tem dons, porque quem tem dons acaba se tornando louco, estranho para o ambiente cotidiano. Uma pessoa que tem um dom assim, entrar em êxtase, feito Teresa, né? As pessoas olham assim, não é o cotidiano, não é? Então é muito estranho, é muito difícil conviver com uma pessoa assim. Graças a Deus lá em casa não apareceu nenhuma irmã que entrasse em êxtase, porque eu não saberia como agir com ela, né? Certo? Então, essa comunidade dos profetas, dos filhos de profeta, era um espaço para as pessoas que tinham dons extraordinários e que se tornavam estranhos ou tidos como loucos para aqueles do cotidiano, né? Então, e ali eles procuravam entender o dom, porque a coisa mais difícil para quem tem um dom é aceitar o dom e entender por que eu sou assim, porque a primeira coisa que a pessoa pensa que é louco. Agora, quando a pessoa trata um dom desses com naturalidade e se acha melhor do que os outros, isso aí mostra que não tem verdadeiramente o dom, né? Porque quem tem um dom desse se sente assim, um doido, quer saber por que isso acontece comigo, que não acontece com os outros. Tudo aquilo que faz com que a pessoa seja diferente do que é cotidiano causa um mal-estar na própria pessoa. Por que eu sou assim, não sou como os outros? Não é? Então é preciso entender esses dons, saber o que eles estão fazendo, por que eu sou assim, e em que eu posso servir a Deus assim, servir a humanidade assim. Por isso eles se reuniam, né, para tentar entender isso. E aí eles ficavam nesses círculos restritos e os conhecimentos que eles tinham a respeito disso foi sendo passado só para quem era pertencente a esses círculos restritos. Mas não num sentido de esoterismo, mas mais por cuidado, né? Então, esses ensinamentos sobre essa dimensão mais mística e o porquê dos dons... Quem não tinha dom também poderia pertencer a esses círculos de profeta, porque apoiaria o profeta. Então, o que acontece? O rei quer matar o profeta, mas o profeta não está sozinho. Ele tem uma comunidade, é mais difícil ser destruído, não é? E aí também tem uma coisa, que quando o profeta era morto, alguém imediatamente lá daquela comunidade surgia no lugar dele. No Novo Testamento, Jesus... Na hora que João é preso, Jesus imediatamente continua o trabalho de João. Aí ele fica diferente de João. João diz, o que é isso? Não está bem do jeito que eu falei, não é? Mas ele assume imediatamente a vez de João. E quando Jesus é morto, imediatamente Tiago, que é o parente mais próximo, já assume o lugar de Jesus. Não pode deixar morrer o movimento. Matar alguém, o outro assume imediatamente. Geralmente um parente próximo, não é? Um parente próximo ou um discípulo a quem aquele profeta tivesse reconhecido como se fosse um filho. No caso, Elias e Eliseu. Não é? Eliseu não é parente de Elias, mas Elias reconhece que Eliseu pode continuar aquela missão. Então, esses ensinamentos sobre a mística não eram ensinamentos divulgados para todo mundo, porque eles tinham medo que isso fosse usado de forma errada. E realmente, quando a Cabala se tornou escritura mais aberta, aí começou a ser usada por todo mundo. Então, a pessoa não tem noção do que seja judaísmo, nem se interessa pelo judaísmo, mas vai se inscrever numa matéria sobre Cabala por causa do tarô. E Cabala não tem nada a ver com tarô. Está no tarô, mas não por causa da Cabala. Não é? Cabala não tem nada a ver com tarô. A Cabala é exatamente o contrário. Ninguém pode controlar o destino, ninguém pode prever destinos, ela é contra isso. Ninguém pode manipular o próprio destino. O que a pessoa pode é tomar decisões. E o ser humano é chamado a tomar decisões. O que ele tem que fazer? Se conhecer a vontade de Deus para tomar a decisão que agrade a Deus. Então, não é uma previsão de futuro, não é? Então, a Cabala não tem nada a ver com o tarô, mas as cartas de tarô têm desenhado a árvore da vida,
Ao fundo da carta de tarô tem desenhado esse mesmo desenho aí da árvore da vida. E as cartas, cada um desses círculos aí, vai ter uma carta para ela. Né? Mas não tem nada a ver a cabala com o tarô, nem com a feitiçaria. Mas é porque se pode usar tudo. É uma coisa extraordinária, então o esoterismo pega. Bom, então está aí o termo, né, Cabalar, em hebraico, é a forma como a tradição mística foi chamada. E é um termo bom, porque significa assim, simplesmente recebendo algo que está acontecendo, ou aquilo que foi recebido. Então, é uma tradição mística que eu estou recebendo, que vocês estão recebendo, e vai significar aquilo que é recebido. Então, isso é Cabalá, simplesmente isso, uma tradição que me explica sobre o meu interior. Seria seria melhor usado pela psicologia do que pelo esoterismo. Diga, Érica. Sim. Primeira Érica. A senhora tem utilizado alguns termos como mística, misticismo e esoterismo. Esses termos eles têm, devido da história da humanidade, determinados sentidos. Assim como Cabala, também ela desembocou no sentido pejorativo. Né? Aí eu queria que se a senhora pudesse, quando a senhora utiliza a palavra mística, qual é o sentido que a senhora está dando? Relacionamento íntimo com Deus? Relacionamento íntimo profundo com Deus. E por que misticismo a senhora está usando como misticismo é quando o propósito é só o extraordinário e não aprofundar sobre si mesmo, sobre esse relacionamento com Deus e o que seria a vontade de Deus. O misticismo é como se eu desse valor somente ao extraordinário, que não é sinônimo de mística. Então, veja, o que nós temos na pós-modernidade é muito misticismo e pouca mística. Poucas pessoas estão pretendendo ter um relacionamento profundo com Deus que leve a tomar uma postura ética de transformação do mundo e que se for necessário até com a própria vida, dando a própria vida. Poucas pessoas estão dispostas a isso, né? Mas muitas pessoas estão envolvidas no misticismo, na busca pelo extraordinário. Então, às vezes, as pessoas ficam felizes porque um ginásio, um estádio de futebol ficou cheio para uma missa de cura. Eu não fico feliz, porque as pessoas estão procurando misticismo. Se você perguntar com qual daquelas pessoas você pode contar para a transformação do mundo, você pode contar com pouquíssimos. Está entendendo? Assim, seria uma espetacularização da verdadeira mística. O que é uma busca pelo extraordinário, pelos dons extraordinários, pelos efeitos extraordinários, por milagres, por exorcismos, por curas, por êxtases, né, dons extraordinários que na Cabala e nas cartas de Paulo estão em último lugar, assim, eu sei que isso acontece, mas deixe isso lá por último, para a sua vida pessoal, tá? Né? O importante é a profecia, que você pode transformar o mundo. Então, o misticismo quer dizer é uma busca pelo emotivo, pelo extraordinário no relacionamento com o sagrado, que não interessa com que sagrado seja, pode ser qualquer sagrado. Né? Não interessa que seja o Deus de Israel ou Jesus Cristo, tanto faz. Né? Mas porque não é tanto em aprender com as religiões, mas para fazer um sincretismo, uma salada, às vezes, de elementos que juntos não são afins, são até contraditórios. Porque a gente pode aprender com todas as culturas e religiões, devemos. Mas o misticismo não está atrás de aprender, está atrás de o que eu posso usar para ficar fora do ar. Porque fora do ar, você não faz a prática, você não muda o mundo, você não dá a sua vida pelo mundo. Tem uma tradição, não sei se tão milenar quanto a Cabala, que é o Xingu.
a senhora colocaria o Ishi como um movimento de mística ou de misticismo? Na sua raiz ela é mística, é uma mística oriental, certo? Na sua raiz é uma mística. Agora, como está sendo utilizado agora, nem todo mundo está agindo com mística a respeito disso, mas com misticismo. Não, eu ia falar só do misticismo, é o que acaba se transformando a questão da adoração ao Santíssimo. Inclusive, no grupo de liturgia, no nosso grupo de liturgia, nós estávamos discutindo sobre isso essa semana, que a adoração ao Santíssimo acabou se tornando um objeto de misticismo, porque as pessoas se entregam àquele momento, e agora já está até no último DVD do Fábio de Mello, para esquecer de tudo, de todos os problemas, e não fazer essa ligação. O misticismo é um ópio. É um ópio. Todas as quintas-feiras, acolá, né? O misticismo acaba sendo um ópio, é a mesma função da droga, me dá um momento de prazer que eu fico fora do ar, e é isso que eu busco, ficar fora do ar, quanto mais fora do ar, melhor, enquanto que esse chão está me chamando aqui para ação. Agora o Roberto queria falar. Professora, essa relação do tempo com essa tradição mística dos profetas, como é que se dá isso? É isso que eu estou dizendo, são dois espaços, né? Aquele espaço do templo, que é do ritual, se fica só aí no ritual, ele sempre foi secundário, o ritual. Certo? Então, até o profeta Jeremias vai dizer assim, ora, eu nunca quis sacrifício nenhum. Ele é o mais, ríspido nisso. Eu nunca quis sacrifício nenhum. Eu só quero que vocês me escutem. Como vocês não me escutam, teve esse paliativo. Então, o que os místicos dizem é, nós podemos viver sem o templo e sem os rituais do templo. Se criou outros rituais, foram criados na sinagoga e tal. Hoje a sinagoga, que antes era só uma sala de estudo, tem todo um ritual, para se participar do sábado na sinagoga. Mas nós podemos viver sem o templo, mas nós não podemos viver sem um relacionamento com o Deus de Israel. E o que faz o místico judeu? Ele diz, esse relacionamento com o Deus de Israel tem que ser um relacionamento pessoal e não como povo, simplesmente o povo de Israel se relaciona com Deus. E é exatamente aí que Jesus entra nesta linha. A linha de Jesus é essa linha de que eu tenho um relacionamento pessoal com ele a ponto de chamá-lo de pai, de ter intimidade com ele. É o relacionamento dos místicos. Enquanto, quando ele bate de frente com os adversários dele, é porque esses adversários colocam em primeiro lugar o legalismo, o templo, os rituais. E não interessa se você está ok, fazendo a vontade de Deus ou não, desde que você pague o dízimo do cominho, da hortelã e não sei mais o quê. Então você está ok. E Jesus está dizendo, não, está dizendo a mesma coisa que os profetas dizem, que são os grandes místicos da Bíblia. Você tem que ter um relacionamento pessoal com ele, íntimo, que aí esses rituais fazem sentido. Senão, esses rituais não têm sentido nenhum. Por isso, há sempre uma tensão entre o místico e a religião oficial. Em todas as religiões, há uma tensão entre o místico e a religião oficial. E o que acontece? A religião oficial tenta sufocar o místico, o verdadeiro místico. E o místico, ele fica sufocado, mas ele tem adeptos. E aí ele, sabe? Então, é assim, todos esses místicos, sejam católicos, sejam protestantes, sejam judeus, esses místicos, eles não estão ali para seguir regras de doutrina ou regras de rito ou de qualquer outra coisa. Eles estão ali porque eles têm um relacionamento profundo com Deus, e esse relacionamento ele se traduz na sociedade em transformação da sociedade. Aí ele quer transformar o que está aí, e todo mundo está acostumado com o que está aí, e ninguém quer transformar isso. Então, um exemplo, Francisco de Assis. Ele é estudado por várias religiões. Então, está todo um catolicismo seguindo uma linha, e Francisco tem uma experiência mística, e
Não está ali para combater, mas é que aquilo ali não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Ele tem outra coisa que é mais importante. E aí, porque ele tem essa outra coisa que é mais importante, ele simplesmente vai vivendo aquilo. Francisco não sai por aí dizendo assim, seja pobre, não. Ele simplesmente se fez pobre. E algumas pessoas foram atrás dele. Está entendendo? Ele vive aquilo e as pessoas notam que aquilo ali que ele está vivendo tem consistência. E o que está sendo a religião oficial não preenche. Por isso que o místico é fundamental. Então, o que eu vi? Que num estudo sobre liturgia judaica e liturgia cristã, se não tiver a mística, vai parecer que a religião é aquilo ali, e a religião não é. A religião é uma tensão entre mística e rito. Mística e rito. É isso que faz uma religião. Tem que ter o místico para dizer, olha, isso aí, ó, vai cair, mas isso em mim está edificado em 3 dias. Isso aí, que pedras, que coisa, que tempo maravilhoso. Vai tudo abaixo e não vai acontecer nada com ninguém, porque isso aí não é o principal. Isso aí vai tudo abaixo e não vai desmanchar o relacionamento das pessoas com Deus, porque isso aí não é o principal. Agora, isso que tem aqui, que está aqui em mim, isso aqui é que é o verdadeiro templo. Já fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e não se deixar contaminar pela mentalidade, né, do mundo da época, do Império Romano, seja de que mundo for. Então, entender o que é o termo cabala é um termo muito simples, só quer dizer assim, aquilo que nós recebemos de ensinamento sobre como que a pessoa se relaciona com Deus de forma profunda. Não, porque é feitiçaria. Tem gente que não pronuncia o nome, que não quer, que diz, vixe, vai falar, e ainda me pergunta, eu não entendi, porque eu tenho dificuldade às vezes para aterrissar. Perguntaram assim, você vai falar contra as falsas doutrinas? Eu disse, contra as falsas doutrinas? Vai mostrar como a cabala é errada. Não vou mostrar o ponto positivo da cabala. Aí a pessoa não veio, porque se fosse para condenar a cabala, a pessoa teria vindo, que aí ela teria argumento para condenar a cabala, mas eu vou mostrar coisa positiva na feitiçaria, então sou uma feiticeira, né? Então cabala não tem nada a ver com feitiçaria. O problema nosso é que nós, olha gente, todo o problema é que nós pensamos que nós sabemos. Todo o nosso problema é que eu penso que eu sei. Na hora que eu penso que eu sei, eu não aprendo nada. Então, a gente só começa a aprender alguma coisa na hora que a gente diz assim, eu não sei sobre isso. Gente, eu gostaria de saber. Cabala, o que é isso? Já ouvi muito falar, quero saber. Não é? Então, eu estava lá e eu disse assim, abri uma matéria sobre cabala, vou fazer, eu quero saber. Não é? Agora, na hora que eu acho que eu sei, né? Pode dizer. A cabala, ela iniciou no tempo de Abraão, ou foi Ezequiel? Vocês ouviram aí uma voz de radialista? Já velha falando ali na... Então, os cabalistas remontam a tradição mística a Abraão. Eles dizem que o pai Abraão que é o grande exemplo do místico. Certo? Então, ele estava num ambiente politeísta e de uma experiência com Deus, ele mudou a vida toda dele a ponto de se tornar o pai da fé. Qualquer um que tenha fé no Deus de Israel era chamado filho de Abraão. Quando um prosélito, um estrangeiro, se convertia ao judaísmo, ele colocava, porque na antiguidade todo mundo era fulano, filho de cicrano, né? Então, Jesus, filho de José, então em hebraico seria Yeshua ben Yosef, né? Ben é filho. Então, qualquer estrangeiro que se convertesse ao judaísmo era chamado fulaninho ben Abraham, filho de Abraão. Então, se tornava filho de Abraão. Abraão é o pai de qualquer pessoa que tenha uma experiência profunda com Deus, ou que deseja essa experiência profunda com Deus, com dons ou sem dons, porque a mística ela não supervaloriza dons. Ela só é um espaço, caso a pessoa tenha dons, ela tem um espaço de reconhecimento, um espaço para saber lidar com isso de forma adequada, porque uma pessoa que tenha dons e fique solta por aí, ela faz loucura. A gente vai já ver aqui uma parábola que vai mostrar isso,
o grande profeta, assim, o livro que é mais usado e o livro que serve de base, o livro bíblico que serve de base para a mística judaica é o livro do profeta Ezequiel. Primeiro porque ele já começa assim, a glória de Deus não está no templo, está na pessoa. Certo? Se destrói o templo, não tem problema, a glória de Deus está na pessoa. Né? E por isso, outra coisa que o Ezequiel diz, a pessoa é responsável, há uma responsabilidade pessoal pelos pecados. Então, enquanto que a teologia oficial dizia assim, Deus vai castigar nos pais, né, o pecado dos pais nos filhos e nos netos, até a terceira geração, Ezequiel diz, olha, ninguém diga, meus pais comeram uvas verdes, meus dentes ficaram com nódoas embotados. Não, se os seus dentes estão com nódoas, seus dentes estão embotados, travando, é porque você comeu a uva verde e não seu pai. Então, a responsabilidade é pessoal. Se você sofre as consequências aqui, você tem que assumir as consequências dos seus erros. Eu tenho que assumir as consequências do meu erro. Né? E não ficar dizendo assim, estou sofrendo tanto porque eu estou pagando coisa que lá atrás fizeram. Não. Todos nós estamos envolvidos. Nós temos que saber que quando nós agimos, nós trazemos consequências para a vida das pessoas. Mas consequências práticas. Meu antepassado declarou guerra para uma tribo maior do que ele, perdeu a guerra, e eu sou escravo dessa tribo, eu sou escravo por causa da decisão do meu antepassado, mas é uma decisão prática que me trouxe uma consequência prática para os descendentes, e não no âmbito da espiritualidade. Ele foi adúltero e agora eu estou sendo castigado. Isso não, Ezequiel já elimina isso, está entendendo? Então, por vários motivos, Ezequiel, quando ele coloca muita responsabilidade pessoal, do encontro, do agir e tudo mais, ele é a base para acabá-lo. Né? Inclusive, Ezequiel teve dificuldade de ser tratado pelos fariseus como livro de fé, livro sagrado, livro canônico. Tem até uma história engraçada lá no Talmud, quando estão vendo o Ezequiel, se é um livro sagrado para fazer parte da escritura ou não. E tem um rabino que disse, Ezequiel não pode ser um livro sagrado, tem que ser um livro profano, um livro apócrifo. Aí o outro rabino pergunta, por quê? Ele diz, porque as mulheres gostam dele. Se as mulheres gostam tanto, deve ter alguma coisa errada aí. Não é? Tem até essa... Mas as mulheres, elas não tinham que fazer rituais, né? As mulheres não tinham que fazer circuncisão, as mulheres não tinham que aos 12 anos, hoje elas já fazem, mas elas não tinham que ir aos 12 anos no templo para dizer, eu quero ser judia mesmo, né? Não tinham que fazer essas coisas todas que os homens tinham que fazer. Elas já eram, né? A gente já viu aqui, pelo fato de poder procriar, elas já eram. Mas aí as mulheres ficavam sem nada no templo. E o que elas tinham? Mística. Elas tinham mística, elas tinham o relacionamento pessoal, elas intuíam. Então, a mística judaica tem muita presença feminina que não tinha nos rituais. A mulher não tem nada para fazer, nenhum ritual. Né? O ritual que ela faz até sozinha, que é da imersão, da purificação pelo ciclo menstrual ou pelo parto. Ela mergulha em água, pronto, está aí. Ela não tem que fazer mais nada do que isso, certo? Então, lá no templo, ela não tem certas coisas para fazer. E sobrou a ela, e elas eram felizes que sobrou a elas o relacionamento com Deus, o relacionamento pessoal. Então, a mística, a autêntica mística judaica é parte integrante da Torá, do Pentateuco, da norma, da lei. Né? Então, supõe que o que está escrito aqui, né, tem mistérios, tem coisa que eu leio e não vejo. Um exemplo disso está aí no Evangelho de Lucas. Lá no terceiro anúncio na paixão, na terceira vez que Jesus vai dizer que vai morrer na cruz, ele diz, olha pessoal, eu vou ser entregue, vai acontecer comigo o que está escrito na lei e nos profetas, o que os profetas disseram. O Filho do Homem vai ser entregue para os estrangeiros, vão cuspir nele, vão açoitá-lo, vão fazer várias coisas com ele, e aí vão crucificá-lo, e no terceiro dia ele vai ressuscitar. Tudo isso conforme está nos profetas.
Aí esse texto aí diz assim, e os discípulos não entenderam nada, porque o sentido da Escritura estava cripto, estava escondido, estava oculto. Então, por que os discípulos não entenderam nada? Porque não tem nenhuma passagem dos profetas que diga que vão fazer isso com o Messias. E, por favor, não me diga que o servo, o sofredor, está lá dizendo isso, que vai acontecer isso com o Messias. Está não. Está dizendo que certas coisas acontecem com um servo, mas não está lá dizendo que é o Messias, e não está lá em nenhuma passagem bíblica diz que o Messias vai ser crucificado, nem que vai ressuscitar no terceiro dia. Isso não está literalmente na Escritura. Mas isso está na Escritura se você olhar bem, se você conseguir captar o não dito que está por trás do dito, aí isso vai estar na Escritura, certo? Então, o cabalista supõe que na Escritura, numa primeira leitura, numa leitura literal, por isso aí é o problema de quem pega as coisas ao pé da letra, a leitura literal, a pessoa não consegue perceber certas coisas que estão ali, mas que no primeiro momento, na primeira leitura, não se vê. E que numa leitura mais orante, mais na presença de Deus, uma leitura mais profunda, se perceba. Então, eles também dizem que a cabala é uma concha vazia, se não tiver essa dimensão prática de fazer o bem, de cumprir os mandamentos. Então, ela é uma concha vazia quando ela é reduzida a um simbolismo, ao misticismo, ao esoterismo. Ela é uma concha vazia se ela for afastada da âncora, do sentido religioso que ela tem, que está na Torá, né? Certo? E ela corre o risco de se tornar uma espécie de autoindulgência. Eu sou bom, eu sou zen, eu tô evoluído, eu evoluí, eu avancei, eu sou uma pessoa evoluída, não é? Então, temos aí a parábola que eu disse para vocês. A parábola dos 4 rabinos. Então, no livro da Cabala diz, 4 rabinos entraram em êxtase. Ele não diz êxtase, né? Não diz fora de si, porque eles não têm essa noção de sair do corpo, essas coisas todas. Então, ele diz assim, 4 rabinos entraram no Pardés. Pardés é o paraíso, é a dimensão lá do paraíso. Então, 4 rabinos entraram no paraíso, ou seja, entraram em êxtase. Ben Azai morreu, quando entrou no paraíso. Ben Zomar ficou louco. Axé tornou-se um herege. E Rabi Akiva entrou e saiu em paz. Para nós, isso aí não tem sentido nenhum. Parece que o cara deu uma fumadinha de alguma coisa e não está me dizendo nada. Porque é uma parábola. E uma parábola, né, a gente tem que saber o que ela está... Então, o Rabi Akiva é famoso pelo cumprimento da Torá, pelo amor à Torá, por ser uma pessoa ética, uma pessoa que deu a vida para cumprir a Torá. Ele foi morto pelo Império Romano, foi morto a chicotadas, toda a pele dele foi retirada enquanto ele ainda estava vivo. Ele é famoso na história do judaísmo pelo seu amor à vontade de Deus, pela busca que ele tinha de fazer a vontade de Deus. Por isso, Rabi Akiva, ele pode entrar em êxtase, e isso é merquinado. Entrou e saiu em paz. Se Rabi Akiva entrou em êxtase, orou em língua, ouviu alguma coisa, para isso não é nada, é como se tivesse bebido um gole d'água. Por quê? Porque o que interessa a Rabi Akiva é fazer a vontade de Deus. Diz que tem um estudioso que diz que a questão da mística, todos são as mesmas áreas. Só que o místico, ao tempo, tem nada, sai, e o outro afoga. Afoga, está aí. Um morreu, um ficou doido e o outro ficou herege. Então, essa parábola serve para nós também, não é? Então, tem gente que se torna assim mais do que os outros. Então, a cabala, para que ela serve? Para ajudar a gente a lidar, não é, com os problemas da vida, com a dureza da vida, conosco mesmo, né, com os nossos egos, com as nossas emoções, e a perseguir um ideal de perfeita comunhão com Deus. Eu já disse, a palavra, a expressão mais corriqueira na cabala é caminho de perfeição. Ela é um caminho que se trilha a vida inteira, é uma jornada, a vida inteira, em rumo à evolução,
ao desenvolvimento, a transcender suas limitações, e que a pessoa sozinha não se completa, isso é Deus que vai fazendo. Não é? No fim, Deus ainda completa o que está faltando. Pronto, os cristãos usam o termo santificação, um processo de santificação, para falar esse caminho de perfeição que é dito na mística judaica, Derek Tamim, né? Sim. Cabala é sinônimo de acesso? Tem também. A gente vai ver aqui, em algumas coisas, onde é que entra a ascese. Só que eu vou dizer logo uma coisa. A ascese é uma palavra grega que era usada somente pelos atletas, pelos desportistas. O que era ascese? É tudo que um esportista faz para conseguir a medalha. Então, é o corredor. Todo dia ele tem que ultrapassar as suas marcas. Ele se esforça. Ele deixa de comer certas coisas que ele gosta por causa disso. Ele deixa de ir para uma festa à noite, porque amanhã eu vou acordar de madrugada para treinar para São Silvestre. Está entendendo? Então, o que é a ascese? É o conjunto de todas as coisas boas da vida que a pessoa abre mão, tendo em vista conseguir um ideal. Isso aí é a ascese. São coisas boas que a pessoa sabe que é boa. Esse doce aqui é muito bom, gosto desse doce, mas tem que manter o meu peso, porque eu tenho que ganhar a São Silvestre. Tenho que estar magro para ganhar a São Silvestre. Sabe? É bom ir para aquela festa que vai durar a noite toda, mas se eu for, eu não vou treinar às 4 da manhã. Então, eu não vou, é boa, é gente boa demais, porque eu vou treinar para 4 da manhã. Quando eu conseguir os meus objetivos, eu posso ver o que eu vou fazer. Mas todas as coisas, elas giram, elas gravitam em torno do ideal. O centro, a pessoa está centrada, ela está ali integrada naquele ideal dela. Isso é que é a ascese. E aí vai entrar nas cartas de Paulo para falar da vida cristã, que tratada com a metáfora da Olimpíada, Paulo só usa esse termo quando ele trata da Olimpíada, faz da vida cristã algo semelhante a uma Olimpíada, e diz, para a gente estar nessa luta, a gente está lutando, a gente abre mão de algumas coisas que são lícitas, mas não me são permitidas tendo em vista do que eu quero conseguir. Paulo tinha que viajar direto para todo lado. Se ele casa e tem mulher com 12 filhos, 20 filhos, ele não vai poder estar viajando tanto. Então, para mim é importante viajar assim e evangelizar, certo? Então, aí ele abre mão dessas coisas que são boas e que ele só abre mão tendo em vista um objetivo. E isso, quando se fala ascese hoje, já tem toda uma conotação pejorativa, uma outra interpretação que foi ganho na Idade Média, que é sacrifício, né, penitência e tanta coisa, mas não é isso, certo? A ascese era uma coisa em vista de um ideal, e ela pode até ser temporária. Estou só terminando essa parte aqui que a gente já dá um intervalo. Então, veja só, a Cabala ensina que, está aí embaixo, né? Somente estando cientes das responsabilidades, podemos encontrar o nosso verdadeiro eu, ser iluminado, deixar passar através de nós essa luz e iluminar os que estão à nossa volta. E a outra coisa que a Cabala ensina é cuidado com as aparências, não é? Tem que aprender a distinguir, a discernir, não é, a aparência do que é real. A realidade é só uma casca que esconde a verdade. Descasque. Você pensa que eu sou assim, você pensa. Descasque para você ver. Não é bem do jeito que você pensava. Fulano é assim, Marcelo é assim. Descasque. Se você pensar no Marcelo sem essa casca, que é algo que você tem de impressão sobre ele vai ser... A realidade dele é outra, bem melhor. O Marcelo é bem melhor do que eu posso pensar sobre ele. E assim, são as pessoas, são as realidades. Então, eu tenho uma postura a respeito de política, eu tenho uma postura a respeito de religião. Tem muitas pessoas que estão contra qualquer religião. Você vê só a casca. Descasque, que você vai ver a realidade. Não fique nas suas impressões sobre a realidade.
Tem gente que, assim, é católico, pensa coisas sobre o evangelho. Descasque, que você vai ver que não é bem o que você pensa, e vice-versa. Não é? E assim são todas as realidades. São só exemplos que eu estou dando. Há uma casca que a gente vê, só uma aparência, lá no íntimo uma coisa diferente. E do mesmo jeito é a que a gente pensa de positivo. Não é? Isso aqui é ótimo. Descasque, que você vai ver. Não tem nada bom para você ali. Você pensa que algo te faz feliz. Ah, que eu sou feliz. Se você tirar a casca de felicidade que essa coisa te faz, você vai ter ali frustração. Por aí vai. Bom, a outra coisa que ela ensina é que, ao buscar Deus, o homem toma consciência de si mesmo e do mistério que existe, tanto dentro dele como ao redor dele. E para a árvore da vida, que é esse desenho que tem aí, nós vamos ver cada um desses círculos depois do intervalo, né? Então, são apenas imagens, símbolos, para que a gente possa compreender melhor a nós mesmos e tudo. Mas não pense que isso aí em si mesmo tem algum valor ou alguma energia, que basta desenhar ou escrever um nome de uma desses círculos numa carta de tarô. Não, isso aí são metáforas, é tentativa de que você possa conhecer a si próprio e se posicionar num relacionamento com Deus. Então, essa configuração gráfica que vocês estão vendo aí é composta de 3 eixos paralelos. Um eixo, outro e outro. 3 eixos verticais paralelos. São paralelos só que a luz passa de um para outro até chegar no último, não é? Ela não vem de baixo para cima, não. Ela é refratada, não é? Pode acontecer que essa luz que vem de Deus, como se fosse a luz do sol, bata numa dessas daí e diminua, e sofra um efeito negativo, e quando chega lá no outro círculo já está bem fraquinho. Pode ser, não é? Bom, os textos cabalísticos usam o termo árvore da vida, Etz, Raim, ou então escada, tanto faz. Ou, se você quiser dizer igual Teresa, castelo. Ou seja, lá o que for, é tudo uma metáfora para se poder entender melhor. Então, essa configuração aí lembra um corpo humano. A mística judaica prefere esse tipo de configuração para ficar parecido com um ser humano. E também porque, como vocês viram lá nos outros encontros, a forma arquitetônica do templo era um ser humano, não é? Então, também Teresa, quando fala do castelo interior, ela fala como sendo a alma da pessoa, a psique, a mente, a vida da pessoa, com diversas moradas, diversas, né, habitações em que se vai transitando por elas e tem que chegar ao salão do trono, né? Então, a árvore da vida, no Gênesis, por que eles escolheram o termo árvore da vida? Porque no Gênesis, a árvore da vida está no centro da criação, no centro do jardim, a coisa mais importante, é o central. E ela está no ser humano, porque ele já tem uma visão de que o ser humano é o resumo do universo. Então, está no ser humano. Isso aqui é... E aí, as sefirotes, que são esses círculos, a gente só vai ver... de uma por uma depois do intervalo, mas eu posso dizer para vocês agora, o termo Sefirá, eu botei com acento, mas em hebraico transliterado melhor é com H no final, é da mesma raiz que saper, que quer dizer revelar ou comunicar, sapi, que é safira, brilho, ou então luminárias, lâmpadas, Safá, que quer dizer contagem ou número, e Cefá, que é limite, fronteira. Todas essas palavras estão dentro da dimensão da Cabala. Se você pensar em Sapé, que significa revelar, diálogo, comunicação, tem o Deus que se revela ao ser humano. Sapi, somos iluminados pela luz que vem de Deus. Nosso interior é iluminado.
safar a numerologia. Os números em hebraico, eles são palavras. Então, eles têm mensagens a dizer. E Sefá é limite, quer dizer, era para um grupo limitado, que não era para todo mundo, né? Então, no ser humano, essas 10 sefirot é o plural de sefirá. As palavras femininas em hebraico geralmente terminam tem essa terminação ot, né? Então, sefirot está no plural. Então, elas são 10. Uma é suposta, mas ela não aparece. É só a sombra, é Da'at. Né? Depois a gente... que quer dizer ao pé da letra? O conhecimento, né? A inteligência. Porque vão dizer que essas duas aqui, 2 e 3, não conseguem se unir, se expressar, se não for em Da'at. Então, ela é suposta, não se trata dela. Agora, no ser humano, se divide, que tem a Sefirot no ser humano e no universo. Então, o que nós vamos tratar aqui é do ser humano, certo? Para tentar fazer a mesma coisa que Teresa. Te conheça e veja como é que Deus está na sua vida. Então, ela se divide em 2 grupos. No primeiro grupo, ela representa os processos internos mentais. No segundo grupo, as emoções. Então, tem as Sefirot da mente e as Sefirot das emoções, certo? Bom, então agora não. Eu vou só mostrar para vocês uma coisa aqui, que na realidade, no ser humano, são 7 Sefirot. Aí tem 10, mas uma não faz parte dele, que é coroa. Coroa não faz parte do corpo. Vocês já viram, o rei coloca a coroa aqui. Não faz parte do corpo dele. Está agregada a ele. É a partir dali que ele age. Mas não é membro do corpo dele. Certo? Essas outras, que vão estar aí, que vocês vão ver, elas são a base, não é a base. E a outra é o reino, é o seu contexto. O reino não é membro do meu corpo. O reino, a cidade, a ação, tem a ver comigo, eu interajo, mas não é um membro meu. Não é? A base das minhas decisões, a minha história pessoal, não é uma coisa que se agregou a mim, mas não faz. Então, na realidade, são 7, que são as 7 moradas que Teresa fala. Então, no ser humano mesmo, são 7. Não é? E aí outras ciências usam para outras coisas, né? Então, ciências orientais, vamos falar no chakra. O eneagrama vai ter alguma coisa parecida, né? Que eu não sei nada de eneagrama, estou começando a aprender. Na hora que estão falando, eu só estou pensando nas Sefirot. Antes da gente sair, eu queria mostrar alguma coisa para vocês, como sempre. Isso aqui é Sefer Yetzirah, que é Breve Introdução à Cabala Hebraica. É um livro, é um dos principais livros da Cabala. De um lado está em hebraico, do outro lado está em espanhol. Foi o livro que foi usado para o curso que eu tive lá. Aqui tem várias coisas que eu, por exemplo, eu gostaria de falar para vocês, mas não dá tempo. Quem sabe a gente monta um curso sobre mística judaica e mística cristã. Tem a Menorá com as Sefirot, que eu falei da Menorá para vocês, mas isso aqui não está ligado e ele vai já apagar. O menino pensa. Então, não dá tempo, né? E você pode dizer assim, ainda você me empresta esse livro, eu te empresto, mas você não vai entender nada. Não estou dizendo que você é burro, eu estou dizendo que é preciso um pouco de iniciação à coisa, porque você vai achar que esses rabinos, eles fumaram alguma coisa, certo? Você vai ter uma má impressão dele. O outro, esse aqui também isso aqui é livro de cabala, de cabalistas, medievais, inclusive. Esse aqui é o outro livro, isso aqui é só um volume, está em português. É a parte que você pode entender da cabala, né? Que é... E olha que tem hora que você diz assim, meu Deus. Então, isso aqui é o Zohar, quer dizer, o esplendor, ao pé da letra, né? O livro do esplendor. Então,
está em português, é apenas uma parte do Zohar, não é o Zohar inteiro. Não é? Então, temos aqui a mesma árvore da vida, não é? Eu pesquisei mais aqui nesse livro. Bom, o que eu estou dizendo para vocês, em pouca coisa, é o que está aqui. Isso aqui eu li para poder montar essa palestra. Agora, em português, que você pode ler, que você vai entender, e agora com a nossa introdução você vai entender mais ainda, é o Rabino Newton Bonder. O Sagrado. Você vai entender, se você ler isso aqui. Certo? O Sagrado. Então, é muito interessante como é que ele trata aqui coisas do dia a dia a partir da Cabala. Então, o outro que você também pode entender, isso aqui para iniciante, tá? O segredo judaico de resolução dos problemas, você diz, pretensão. Não é não, é porque como você vai passar a se conhecer, você vai ver o que é um culto aparente, o que é um culto verdadeiro. Política, não posso, não quero nem saber, né? Ironias, e aí vai uma porção de coisas que as pessoas, não é, vão... a eficiência do tolo é aquela coisa que o padre Manfredinho dizia, pensa que está abafando e está abafado, não é? O segredo judaico de resolução dos problemas. Não resolve problema nenhum, mas você sabe como se posicionar diante das coisas. Você pelo menos aprende. Erro como passo inicial de um outro nível de acerto. Olha, é uma coisa interessante. No Ocidente, a gente é assim, você errou, está frito, né? Você errou, então azar seu. Não, erro é um passo inicial de um acerto. É por isso que o livro chama Resolução de Problemas, o segredo da resolução de problemas. Se você trata o erro como sendo, agora eu desisto porque eu não dei conta, o erro é o início do acerto. É uma mentalidade totalmente diferente. A alma imoral. É imoral mesmo, não é imortal. A alma imoral. Isso aqui eu recebi de presente do padre Horácio, porque eu vi na mão dele, eu disse assim, ai meu Deus, eu queria tanto ler esse livro e eu não consigo encontrar. Ele só fez isso, pegue, está até o nome dele aí, tome. Né? Então, tem sobre a traição, tradição e traição. Aí tem a traição de si mesmo, a traição do outro, a traição dos ideais. Quando é positivo trair, quando trair, quando... Então, tem uma ausência de si. Então, tem várias coisas. A traição judaico-cristã, vai... né? Não é a tradição judaica, é a traição judaica. Esses três aqui, você lendo, entende. Né? Tem uma amiga lá em Manaus, a Dina Nogueira, ela disse que foi para uma palestra com o Newton Bonder, ela esperava coisa mais assim, mas que foi muito rasteiro. Eu disse assim, mulher, mas também tu já tem tanto conhecimento de judaísmo. Ele foi falar para as pessoas, mas assim, que ele foi falar para os judeus lá de Manaus. Mas são judeus que não têm sinagoga, que não estão vivendo as tradições, são seculares, né? Então ela esperou mais, mas ele foi na altura, né, das pessoas ali, do grupo, né? Certo? É isso, vamos para o intervalo e não vamos nos demorar muito, porque eu tenho 10 sefirot para comentar com vocês.